It was an milhão de ordinary dólares street, pode mudar one uma of those vida, places mas time também seemed to pode forget. destruir uma comunidade. Old wooden houses, O litoral, gardens que filled sempre with foi flowers símbolo de planted by the liberdade same e hands beleza, that had agora lived there virou for espelho das decades. A desigualdades place do where nosso everyone tempo. knew each other, where the Cada ocean compra wasn't just é a uma pequena view, vitória it para was quem tem part of dinheiro life demais itself. E uma derrota Until silenciosa one para day, quem só a queria black car continuar onde parked in front nasceu. of one of the houses. As A man in praias a suit continuam stepped belas, out, mas carrying cada a vez leather mais briefcase and a distantes. discreet O smile. acesso é limitado. Inside O that mar é briefcase visto por was an frestas offer, entre muros. a check for $1 million, Talvez o maior no perigo seja a paperwork, no normalização waiting. disso. All the Miller A family ideia had de to que do was é sign assim the mesmo papers and que hand o over the progresso keys. tem preço. It was a tempting Mas offer o for progresso anyone sem watching pessoas prices rise é and só bills pile destruição up. com nome bonito. Within days, the house was gone. Então The fica a sound of the pergunta sea final. was replaced by the Quanto noise of vale o machinery. paraíso? Where there E had mais once been importante, laughter and quem Sunday ainda vai barbecues, poder chamá-lo now de casa? stood a metal Nem fence todos with a aceitaram private calados. property sign. Em algumas regiões, That's how it began. comunidades locais The process começaram a of se unir erasing para not comprar just de volta buildings, suas próprias but terras. entire Fazem memories. vaquinhas, What criam might look like a cooperativas simple e real estate pressionam deal prefeituras a is, in estabelecer truth, zonas de a story proteção about cultural. power, Em uma inequality, vila vizinha, and belonging. pescadores A transformaram portrait antigas of how cabanas money em redraws pousadas borders comunitárias, and com turns what gestão was once coletiva e public foco em into turismo something sustentável. untouchable. A ideia é simples, And perhaps the most mostrar que é disturbing possível part gerar is renda how sem normal vender it a all alma do seems. lugar. While some Outros celebrate grupos progress, estão documentando others lose histórias their e memórias homes. dos moradores But who antigos, really wins criando in this arquivos story? digitais e exposições. Today, we Porque se uncover não podem how impedir billionaires o are avanço do buying our dinheiro, coasts ao menos and what podem that means impedir for o the future of the esquecimento. communities Essas that once pequenas called them ações, home. mesmo que pareçam Miller insignificantes, family had lived by the são sea um lembrete for over poderoso. 40 years. O litoral It was a simple não life, precisa ser but um full of privilégio. soul. Ele pode creaky e porch, deve a continuar dog that sendo um always espaço slept de under the todos. sun. Por trás de cada backyard compra milionária, filled with existe the um scent of sistema salt projetado and para freedom. esconder quem realmente está por Then, trás do dinheiro. That land Muitos wasn't dos novos property. lotes não estão em was nome de identity. pessoas, mas de empresas registradas em paraísos fiscais, onde é But then, impossível saber quem é o rumors began. verdadeiro dono. Foreign brokers Isso cria uma visiting the teia de village, opacidade que engineers dificulta measuring qualquer lots, tentativa de drones regulamentação. flying overhead. Quando o governo tenta What seemed investigar, distant encontra apenas started getting camadas e mais dangerously camadas close. de firmas intermediárias. Soon, E the enquanto Millers isso, received o the dinheiro offer that flui would livremente, change everything. comprando terras e $1 million silenciosamente redesenhando cash. mapas. Alguns dos compradores No mais banks, poderosos no sequer complex colocam os contracts. pés na região. Just a Mandam promise that they could representantes, start arquitetos e over somewhere construtoras. else. Para eles, But o not litoral é apenas everything uma that's linha de lost can be investimento, rebuilt. não um lar, nem um ecossistema. E o mais irônico é que muitas dessas compras são feitas sob o Even rótulo hesitant, de they sustentabilidade, com Bills promessas were high, de casas verdes, jobs were scarce, eficientes, and neighbors were starting to respeitosas sell com o meio too. ambiente. It was Mas like a being única on a coisa que sinking realmente ship. cresce Those who é o jump preço first at e a least distância left entre something. quem pode e quem não pode ver o mar. Os novos proprietários raramente falam com a imprensa. Quando o fazem, dizem que estão On moving preservando day, o local Mrs. ou Miller looked valorizando out a at the área. sea one Para last os time. antigos moradores, She said it soa looked como um different, insulto, even though it was the como se same. apagar uma vila Maybe inteira because fosse uma it's forma not de mine cuidar anymore, dela. she whispered. Nos últimos meses, pequenos protestos começaram a surgir. Moradores antigos pedem limites nas vendas, impostos They progressivos left. ou zonas de But their story proteção would repeat comunitária. itself again Mas a and maioria again das propostas until the é entire arquivada village rapidamente. began to Afinal, disappear os novos under donos the têm weight of influência money. e advogados caros. The Millers were just Uma the first ex-moradora, domino. Dona Lúcia, Soon, resume other a sensação families em received uma offers. frase. Some smaller, A gente some não absurdly perdeu só a generous. casa. The Perdemos o temptation direito was de real. existir Clear the aqui. debts, buy a new house, Essa frase secure the ecoa kids' entre os que future. ficaram e os But que with foram every closed obrigados a gate, sair. something was lost. As imagens falam por Jorge's si. Bakery, Velhas famous casas for de its fresh madeira bread, sendo levadas por lost its caminhões, customers. famílias The local embalando school fotos lost half antigas. its students. E ao fundo, The soccer o field, som de ondas once que full of agora weekend batem em laughter, muros was altos. swallowed by a O glass-walled silêncio é quase construction site. físico. O In a mesmo few mar que short um dia years, uniu the todos, village became agora a separa luxury dois condominium. mundos. O da The new mansions ostentação came with e o da infinity exclusão. pools, armed guards, Enquanto and os panoramic bilionários windows erguem that mansões de vidro, silenced the as sound of histórias the sea. humanas são varridas Everything como was areia perfect. sob a maré.
Os registros No imobiliários children's contam uma laughter, história fria, no chairs mas on the reveladora. sidewalks, no Nos últimos neighbors 5 chatting. anos, as What compras was de once imóveis a living costeiros em community dinheiro became aumentaram a stage set. 240%. Beautiful on the outside, Isso significa que hollow quase within. em cada 4 lotes The old foi residents comprado were por alguém pushed que far nem away precisou de to empréstimo cheaper bancário. neighborhoods, Esses farther from the compradores beach. geralmente estão ligados The a distance fundos de wasn't just investimento, geographical. empresas offshore It was ou emotional. famílias com patrimônio And the superior a saddest 50 part? milhões de dólares. For the new owners, Gente que the compra land is casas just como an quem compra investment. ações, apenas Many never even esperando lived there. valorização. $1 million Em homes contrapartida, stand o preço empty for médio de uma months, moradia à guarded beira-mar by subiu cameras mais and de gardeners who 190% never knew no mesmo the período. families who O once resultado lived foi there. devastador. In the end, Famílias que the moravam há coast is gerações still there, foram expulsas por but it impostos belongs to impagáveis another world. e comunidades Property inteiras records desapareceram tell a cold, em silêncio. but revealing O governo story. local In tenta the last justificar 5 dizendo years, que o investimento cash purchases estrangeiro of coastal traz properties desenvolvimento, have surged mas by o que realmente 240%. chega são muros That altos, means nearly ruas one in privatizadas every 4 lots was e praias bought cada by vez mais someone who didn't restritas. need a bank loan. Economistas alertam que isso é o início de uma nova forma de colonização, não por exércitos, mas por capital concentrado. E quando o dinheiro define quem pertence e quem não pertence, a cultura local simplesmente deixa de existir. Em termos simples, a costa está sendo comprada pedaço por pedaço. E ninguém parece disposto a impedir. Os Miller foram apenas o primeiro dominó a cair. Logo, outras Local famílias governments também defend the receberam trend, propostas. saying Umas foreign menores, investment brings outras development. absurdamente But generosas. what really arrives are A high tentação era walls, grande. privatized Sair streets, com as and dívidas beaches that pagas, feel less and talvez less comprar public. uma casa mais Economists moderna, warn ou this is a garantir new futuro form para of os filhos. colonization, Mas quando not by cada armies, portão but by fechava, concentrated algo se wealth. perdia. And when A money padaria do decides seu who Jorge, belongs and que who vivia de doesn't, vender pão culture fresco aos simply vizinhos, fades away. perdeu seus In clientes. simple terms, A the escola coast is local being ficou com bought metade piece dos by alunos. piece, O and campo no de one seems futebol, willing to onde stop it. todos se The reuniam new nos fins owners de semana, rarely speak to foi the press. engolido por uma When they nova do, they construção say they're cercada por muros preserving de or vidro. enhancing the Em area. poucos anos, To the a former vila residents, virou that sounds like an de luxo. insult, as As if erasing an novas entire mansões village vinham com was a piscina form of care. infinita, seguranças Small armados, protests have started to janelas rise. panorâmicas que Old bloqueavam residents o som demand do mar. limits on sales, Tudo era progressive perfeito, mas taxes, que and estéril. community protection Nenhum som de zones. risada But most infantil, proposals die nenhuma quickly. cadeira na The new owners calçada, have lawyers nenhuma and conversa influence. entre vizinhos. As O que one antes former era uma resident, comunidade Mrs. viva, Lucia, put se it, tornou um we cenário. didn't just lose our Bonito por house, fora, we lost the vazio right por to dentro. exist here. Os antigos moradores The foram words echo empurrados among para those who longe, stayed para and bairros those mais forced to baratos, leave. mais distantes da Old praia. wooden houses A hauled away distância by não era só trucks, geográfica, families era packing up old emocional. photos. E o mais And in the triste é que background, para os the novos sound of donos, waves aquela crashing terra against é new apenas walls. investimento. Muitos The nem silence chegam a feels morar lá. heavy. Casas The same milionárias ocean ficam that once vazias por united them meses, now guardadas divides por two câmeras e worlds, jardineiros one of que luxury nunca and conheceram one of quem exclusion. viveu ali antes. While billionaires build A glass costa mansions, continua lá, human mas stories are being pertence a washed outra away like realidade. sand under the Uma tide. realidade inacessível Behind para quem each sempre a chamou de lá. multi-million-dollar purchase A família Miller lies a viveu system mais de 40 built to anos hide à beira who's do mar. really pulling the Era um lugar strings. simples, mas Most cheio de lots vida. aren't even owned by Uma varanda individuals, que rendia, but by um cachorro companies que sempre dormia ao registered sol in tax e um havens. quintal onde o vento carregava o Impossible to cheiro de trace. sal e liberdade. This web of Para secrecy eles, makes aquele terreno regulation não era uma nearly posse. impossible. Era um When pedaço da authorities própria investigate, identidade. they find Com only o passar dos layers anos, of os rumores intermediaries, começaram. while money Corretores flows estrangeiros freely, visitando a vila, redrawing maps engenheiros in medindo silence. terrenos, Some of drones the most sobrevoando powerful casas. buyers never O que even parecia set foot there. distante começou They a se send aproximar agents, architects, perigosamente. construction E firms. logo, os For Miller them, receberam a the proposta coast que is mudaria just a line on a balance sheet. $1 milhão Not a home, pagos à not vista. an Nenhum ecosystem. banco, nenhum contrato And the irony? complicado. Many Apenas a purchases promessa de are que poderiam branded as recomeçar a sustainable, vida em outro promising lugar. green, O eco-friendly problema homes. é que nem tudo que se The perde only pode thing ser truly reconstruído. growing is the price, Mesmo relutantes, and the aceitaram. distance between As those contas who estavam can altas, and can't o mercado de see trabalho the sea. escasso, e Not os everyone vizinhos stayed começavam a vender In também. some regions, Era como local estar em um communities barco began que começava a organizing to afundar. buy back their Quem own pulava land. primeiro, They ao pool menos money, levava form algo consigo. cooperatives, and No pressure dia da city mudança, halls to a create senhora cultural Miller olhou pela protection última zones. vez para o mar. In a nearby village, Disse que a fishermen vista turned parecia old diferente, cabins into mesmo community sendo a guest mesma. houses, run Talvez porque collectively, agora não é mais focused minha, on sustainable tourism.
Eles Their foram message is embora. simple, Mas a It's história possible to deles se generate repetiria income muitas without vezes selling nas the soul semanas of the seguintes, place. até $1 que a million vila inteira can change a começasse a life, but it can desaparecer also sob o destroy peso do a dinheiro. community. Era uma The rua coastline, comum, once a dessas que symbol of tempos freedom esqueciam. and beauty, Casas has antigas become a de mirror madeira, of our age's jardins com inequality. flores plantadas Each pelas sale mesmas is a mãos que silent ali victory viviam há for those décadas. with too much money, Lugar onde and a todos quiet se defeat conheciam, for those who onde just o mar wanted não to era stay home. apenas paisagem, The beach is era remitting parte da beautiful, vida. but increasingly Até que distant. dia, carro Access preto grows estacionou na limited. frente de The uma das sea casas. glimpsed only Ele through cracks desceu between homem walls. de terno, And pasta perhaps de the couro, greatest e danger sorriso is discreto. normalizing all this. Dentro da The pasta belief that havia uma that's just how progress works. cheque de But progress $1 without milhão people is sem just burocracia, destruction with a sem prettier espera. name. Tudo So que a the família final Miller question precisava remains, fazer how era much is assinar o papel paradise e worth? entregar as chaves. And more